sentiu uma dor espontânea nos seus dentes ou em algum dente, mas assim, sem razão aparente para aquilo estar acontecendo? Você, por exemplo, estava assistindo televisão, vendo um filme e de repente o dente começou a pulsar, latejar espontaneamente, sem causa nenhuma aparente. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou fazer um adendo, uma pequena observação aqui, tá? Diferença de dor para sensibilidade. Muitas vezes a pessoa, às vezes ela confunde, chega aqui falando, eu tô morrendo de dor, e aí quando a gente vai ver é uma sensibilidade só, tá? Como é que o paciente vai diferenciar isso em casa? A sensibilidade é quando você toma um gelado, ou então um quente, de variações de temperatura, o dente vai responder, mas tem uma causa, ele está respondendo a um estímulo, tá? A dor, no caso a dor espontânea, é aquela situação onde você tá quieto, não tá fazendo nada, não tá mastigando, não tá bebendo nada, tá parado, sem fazer movimento, tá assistindo uma televisão, tá deitado numa rede, e aí aquele dente começa a latejar, a pulsar. Isso é uma dor espontânea. E aí é uma dor que geralmente dói muito, dói bastante, porque o nosso dente, a estrutura dele é rígida. Então, se tem alguma inflamação dentro dele, com vasodilatação dos vasos sanguíneos, das artérias sanguíneas que estão ali dentro do dente, ela não vai ter para onde expandir. Então, ela vai encontrar uma parede dura e vai ficar comprimindo ali. E lembra que ali dentro também tem nervo. Então, é uma situação onde os vasos sanguíneos ficam mais volumosos, apertados por uma parede rígida, com um nervo ali dentro também. Então dói, e dói bastante, tá? Então isso é uma dor espontânea. De repente, do nada, o dente começou a doer sem resposta algum estímulo. Outra característica de que essa dor realmente é uma dor forte, que você precisa procurar um dentista para resolver, que você não vai conseguir resolver isso sozinho. Doutora, eu já tomei tudo que eu tinha na minha casa e a dor não passou. Tá? Eu ouço isso demais. A pessoa toma tudo que tem de remédio dentro de casa e a dor continua lá, marcando presença, e a pessoa acaba se dando conta de que aquilo ali é um pouquinho além do que ela poderia resolver em casa, e aí vai procurar o dentista. Eu, como endodontista, pra mim não é tão incomum aparecer esse tipo de história aqui. Agora, o que aconteceu para você sentir isso? De repente, do nada, um dente bom, sem cárie aparente, sem nenhum pontinho preto em cima dele. Por que esse tipo de coisa acontece? Um dente, ele não foi feito para sentir dor, né? Ele é uma parte do nosso corpo que está em constante trabalho contínuo, porque ele mastiga todos os nossos alimentos. Então ele tem que ser indolor para poder suportar o trabalho dele. Mas em algum momento ele acaba falhando e gera dor. E nesse caso aqui do vídeo de hoje, de uma forma espontânea. Quando isso acontece, geralmente é porque num passado recente, em algum momento ele sofreu algum tipo de trauma. Ou foi um trauma de uma forma abrupta, né? Você estava comendo alguma coisa, um caroço no feijão, um caroço no arroz, mordeu um pedaço de osso que estava misturado na comida e aí quebrou aquele dente, fez uma fratura ou uma microtrinca, e aí mas não separou pedaços e você nem percebeu. E aí aquilo gerou uma inflamação na sua polpa. A outra opção que pode ter acontecido já seria um trauma mais prolongado. Uma pessoa que faz bruxismo, uma pessoa que faz um apertamento ao longo dos anos, o apertamento dentário, ela também pode sofrer um tipo de trauma na polpa, e aí de uma hora para outra ela começar a responder de uma forma com dor, porque a nossa polpa só responde com dor. Ou está doendo ou não está doendo. Então, nessas duas situações, a gente tem um problema que envolve a polpa do dente, que mais uma vez para te lembrar, é aquela camada mais interna do dente, onde estão os vasos sanguíneos, onde estão a inervação dos dentes, e aí aquilo ali inflamado é uma sinalização de que alguma coisa muito errada está acontecendo. E aí o que a gente tem para fazer, como resolver esses problemas?
A gente primeiro tem que identificar a causa. Se ela simplesmente foi por conta de um bruxismo ou de um apertamento que não gerou nenhuma trinca, nenhuma fratura, a gente geralmente trata o canal e aquilo ali fica resolvido. E aí depois a gente restaura o dente, né? Ou faz uma obturação em resina, ou faz um bloco, dependendo da extensão que a gente precisou abrir para tratar aquele canal. A outra opção seria a extração do dente, se tiver uma trinca ou uma fratura, que inviabilize manter aquele dente ali naquele lugar, mesmo com o canal tratado. Geralmente, esse tipo de situação acontece numa trinca vertical. A gente, às vezes, é até difícil identificar essa trinca ou essa fratura quando não tem separação de pedaços, né? Não tem mobilidade dos pedaços. É um tratamento difícil de diagnosticar, mas quase sempre uma tomografia vai ajudar a gente nesse processo. E aí, quando a gente detecta realmente que tem uma trinca, uma fratura, a gente só nos resta extrair aquele dente. E aí, como alternativa, a gente pode colocar um implante, ou fazer uma prótese fixa, ou dependendo da extensão do problema de número de dentes, a gente de repente pode fazer uma prótese removível. Às vezes o paciente já até usa algum trabalho na boca, a gente só faz uma complementação, adaptar ali um dente a mais. Então, essas são as possibilidades dentro da odontologia que existem para a gente poder diagnosticar, tratar e reverter uma possível extração. O tema de hoje foi bem específico, porque eu acabei de receber um paciente aqui nessa situação, e aí quando eu fui explicando para ele, eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso que eu acho que o pessoal vai gostar. E aí, se você realmente tiver gostado, pode deixar seu like, pode compartilhar com quem você achar que vai gostar dessa informação, e lembra, toda semana eu coloco um vídeo novo mostrando como que a minha profissão participa do seu dia a dia, mais do que você pode imaginar. Até semana que vem!